Olá, espero que estejam bem. Bom estarmos aqui novamente juntos, né? E vamos lá. Espero que vocês tenham feito uma boa reflexão, né, sobre o término da segunda etapa da Jornada do Louco e o início da última etapa da jornada dele, que é a terceira etapa, onde nós vamos trabalhar essa consciência da unidade, né? Eh, de entendermos que tudo está conectado, e de que fazemos parte disso tudo, tanto do nosso microcosmo quanto do nosso macrocosmo, né? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar então com o diabo, né? Está aqui no tarô de Marcelle, né? É muito interessante, as representações são muito semelhantes, né? A gente tem aqui a figura do hermafrodita, né? Mostrando que ele tanto atua no gênero feminino e masculino, e aqui é uma energia sexual forte, né? O diabo ele é o senhor do mundo. Então vamos começar aqui a entender o seguinte: não estamos falando de uma entidade, tá? Estamos falando de uma energia, de um simbolismo de uma energia que impera nesta dimensão em que nós estamos, na terceira dimensão, que é uma dimensão de manifestação material. Então, tudo que a gente vê aqui, tudo que a gente pega é consistente. Conseguimos pegar essa caixa, é material, tá? Nós já tínhamos visto a força dessa energia lá no Imperador e estamos aqui novamente, né, nos à frente a ela, a essa energia, e tentando entender o que, que ela nos traz. E o diabo é esse arcano, esse aqui é o mitológico, esse é o de Marcelle, como eu falei, que traz essa representação, traz a força dessa energia na nossa vida material. Então, eu já tinha comentado com vocês que eu tinha muito medo dessa carta. Quando eu comecei a estudar o tarô lá nos idos lá do ano 2000, né, então já tem algum tempo, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, eu tinha receio, eu via muito essa representação literalmente como uma entidade. Mas aí, depois que eu comecei a expandir minha consciência e a entender que não existe dentro do tarô essa questão da representação de uma entidade, mas sim de uma energia, eu comecei a gostar mais dele, porque é um arcano que traz muitos alertas. E são alertas extremamente importantes para que nós possamos nos perceber o quanto estamos escravos, né, de tudo aquilo que esse mundo material nos fornece. Então está aqui, né, é uma imagem interessante, está na escuridão, porque é a ausência de luz, a ausência de consciência. Também já estudamos essa abordagem, né? E é muito interessante que as figuras que estão vinculadas a ele, e a gente percebe que elas estão acorrentadas, né? É, elas estão tranquilas, elas não estão com medo, elas não estão apavoradas, né? Elas estão tranquilas, né? E essa tranquilidade nos remete aos aspectos que nós já estudamos também lá nos enamorados, né, das escolhas né, que fazemos, de viver essas escolhas. Então, eu tenho escolhas que eu posso fazer olhando para o coração, olhando para o eu superior, uma consciência mais elevada, ou eu tenho escolhas que eu faço para viver tudo que a matéria me oferece. E vamos combinar que ela nos oferece coisas bastante interessantes, né? E que a gente vive, as vive aqui intensamente ou não, mas elas fazem parte, né, da nossa vida aqui, né? E
nos propicia conforto, nos propicia uma alegria momentânea, nos propicia a sensação de prazer, né? E que é bom, né? Não é ruim. A energia do mundo material, que é representada por esse arcano, ela só começa a ser, vamos dizer assim, um tormento na nossa vida quando a gente literalmente nos deixamos escravizar por elas. Então, ela traz a representação dos nossos instintos, num nível, lembra que nós falamos que essa terceira etapa iria ser uma etapa mais profunda? Ela traz a representação do medo, ela traz a representação do poder desenfreado, ela traz a representação dos vícios, de tudo aquilo que nos escraviza. Do entendimento, tá? De que é o alerta dele, é o entendimento de que tudo aquilo do qual eu estou sendo escravizado, eu estou vibrando na energia dele. Por quê? Porque eu não estou usando a consciência para eu escolher. Eu não estou expandindo a minha consciência para que eu faça escolhas num nível de frequência mais alto, né? Então, eu me entrego aos hábitos, me entrego ao medo, me entrego à crença de que não sou capaz, entrego o meu poder para as frequências do mundo material, tão chamado aqui de Matrix. Porque o diabo traz essa Matrix. O que é a Matrix, gente? É um mundo ilusório, né? É um mundo de achar que tudo que nos faz feliz, que nos traz engrandecimento, está fora e não dentro, né? E a gente, o louco, já teve esse entendimento da força interior que ele tem. Só que é uma energia, a energia do diabo, a energia da Matrix, da ilusão, ela é muito ardilosa, né? Você vê pela própria imagem aqui, né? Ele vai envolvendo, ele traz todo esse envolvimento, né, de tudo que ele tem para nos oferecer, como uma coisa boa. Você vê as drogas, né, o apego ao dinheiro, né, aos bens materiais, então tudo que é bom, gente, que traz essa sensação de saciedade, de felicidade momentânea, né? E se fosse assim, todos os que têm acesso à riqueza, à droga, materialmente falando, tá, gente? Seriam pessoas extremamente felizes, né? Então, consegue aquele bem-estar momentâneo, né? Mas é uma coisa que não perdura, é uma coisa que não se sustenta, né? Então, é uma energia que vive nesse mundo, nós temos acesso a ela, tá? Podemos desfrutar desta energia quando a gente entende que são escolhas conscientes, né? Então, o porquê que eu quero ter riqueza material? Porque aquilo me faz feliz ou porque é um padrão que foi imposto? Que só as pessoas que têm o poder material são felizes, né? Eu preciso olhar para isso, porque se a gente for observar nas grandes mensagens que a mídia traz, que os filmes trazem, que as pessoas poderosas, né, são as pessoas felizes, né? As pessoas com dinheiro são as pessoas felizes, as pessoas que dominam o mundo material são as pessoas felizes. Só que, né, uma coisa que a gente precisa olhar com muito carinho é que essa felicidade ela não está fora,
ela está dentro. Ela é um impulso que me faz usufruir de tudo que o mundo material me oferece de forma consciente, sem que eu precise ser escravizado por ele. Né? E lá o imperador nos lembra disso, da importância de termos estratégia, da importância de termos as nossas metas. O que nós queremos? O que a gente entende que naquele momento é um bem material que me faz bem, né? Mas que na realidade quem está no domínio sou eu e não ele, né? E aí vem a questão, né, da muito do que as pessoas que são ligadas ao vício, sem a consciência de que estão se tornando viciadas em determinada coisa, e aí pode ser qualquer coisa, tá, gente? Não é só bebida, não é só droga, pode ser qualquer coisa, né? É que elas têm o poder sobre aquilo ali. E é aí que está a artimanha que o diabo traz, o alerta que ele traz. O quanto efetivamente daquilo que você está trazendo como indicador de felicidade para você, né, naquele momento da sua vida, você tem o domínio, né? Você tem uma escolha consciente. Porque a gente se esconde atrás do seguinte: ó, não, mas na hora que eu quiser parar, eu paro. Na hora que eu não quiser comer mais doce, eu não como mais doce. Na hora que eu quiser emagrecer, eu emagreço. Na hora que eu achar que já está bom de dinheiro para eu ganhar na minha vida, eu paro, né, do excesso de trabalho. E por aí vai, de tantas outras artimanhas que o diabo tem, travestido de coisas benéficas, tá? Mas que, na realidade, ali tem uma escravização. Ali tem um fio que te conecta à ilusão, à Matrix, né? Então, ele traz esse olhar cuidadoso que a gente precisa ter para que a gente não caia nas suas armadilhas. Principalmente, e aí o tarô aqui da ancestral é belíssima, eu acho que é exatamente isto, o significado dessa energia, né? É o que está por detrás daquilo que nós estamos pensando, do que a gente acha que a gente domina, do que a gente acha que a gente controla, né? E, gente, a gente só consegue sair da energia do medo quando a gente entende que é o medo que está nos dominando. Quando a gente entende exatamente que as escolhas que nós fazemos estamos dando poder ao externo e não ao interno, né? E aí, quando eu começo a entender isso, eu começo a despertar para esses alertas que o diabo traz. Sim, o mundo material traz muita coisa boa, de conforto, de alegria, mas não é isso que nos sustenta. O que sustenta é a força que vem de dentro, de como que eu entendo que é a minha felicidade, não aquilo que impõe para mim como uma felicidade, né? Não são as crenças adotadas pelo mundo material, mas sim o meu padrão, aquilo que eu entendo que é a minha vida, aquilo que eu entendo que eu quero viver e que eu tenho o poder de viver de uma forma equilibrada tudo aquilo que o mundo traz, né? Então, o diabo, claro, está por trás das falsidades, das ilusões, né? De tudo aquilo que, de uma maneira muito sutil, nos envolve a nossa mente, envolve o nosso pensamento, envolve os nossos sentimentos e nos faz acreditar que nós que estamos produzindo aquilo ali, tá? Então, por isso, ele está onde tem escuridão, por isso ele está onde tem ausência de luz, de consciência, porque na hora em que eu tomo consciência de que, peraí, né, quem manda aqui sou eu, quem toma conta das minhas coisas, das minhas escolhas sou eu, é a minha força interior, e isso, no que está no externo, não foi produzido por mim, eu adoto quando eu quiser, mas de forma consciente, eu começo a neutralizar a energia do diabo. Então, entenda o nível de profundidade que isso é,
de necessidade de autoconhecimento para que a gente possa efetivamente ter a consciência de quem manda em quê, tá? Tá bom, gente? É assim, é um arcano que traz reflexões profundas. Num outro momento, eu vou trazer de novo mais reflexões sobre ele, porque é um momento extremamente importante de nós nos desvencilharmos de toda essa matrix, de toda essa rede ilusória criada pelo externo e a gente se concentrar naquilo que efetivamente é importante para a nossa jornada. Tá bom? Um grande abraço. Nos vemos então na torre que vem e que destrói todo esse arcabouço ilusório. Tá bom? Um grande abraço, gente. Se gostou, compartilhe, deem um like e gratidão por estarem aqui. Namastê.